Gente, o Guilherme está falando aqui, então eu vou ter que falar tudo de novo, tá bom? Olá, boa tarde para vocês que estão nos assistindo nesse webinar sobre o e-book de gerenciamento de resíduos industriais. Hoje é dia do lançamento dos resultados. Eu e os nossos convidados agradecemos a participação de todos vocês, o interesse nesse importante tema também. E antes de começar com o nosso debate, com as nossas conversas, eu quero falar rapidamente sobre o e-book, o material da pesquisa que a gente construiu. Então, vocês, quem tiver interesse de baixar, ele está recheado de análises de dados de informação. A nossa pesquisa foi aplicada em maio e junho deste ano, do 2020, então o material está bem quentinho, com assuntos bastante relevantes. O objetivo nosso hoje do webinar é trazer especialistas, né, para falar a respeito da visão deles sobre alguns dos assuntos que o e-book vai trazer. Então, dentre a variedade de temas que a gente trata no material, hoje a gente vai falar de 4 desses grandes temas. E eu quero, então, agora apresentar o time de convidados que nós chamamos para o webinar, a começar por mim, então. Eu não sei se está sendo projetado para vocês o slide dos participantes. Tá uma tela branca, né? Agora Ótimo, ótimo. Então, para facilitar as apresentações aí de nós 5, eu sou a Renata Waterkemper, eu sou a Head de Marketing e Sustentabilidade da Londa. Tive a satisfação de conduzir essa pesquisa de mercado junto com as empresas que foram parceiras, junto ao time que ajudou na organização dos dados e dessa sondagem, né? Acompanhei de perto toda a apuração, todo o cruzamento das informações. Então, eu fico realmente muito feliz que a gente tenha conseguido construir um material de qualidade e que fale de desenvolvimento sustentável, porque quando a gente olha para resíduos e tudo que isso conta para a gente, né, de todo o processo que isso gera, não só nas indústrias, mas na vida das pessoas, na economia, nos países, que é um pouquinho do que a gente vai falar hoje. Então, eu fico realmente muito feliz em participar desse processo de colocar luz nesse tema tão relevante para todos nós. Então, para começar, nosso primeiro convidado é o CEO da Londa. Léo, seja bem-vindo. Obrigado, Renata. Muito animado com essa oportunidade. Eu acho que a gente tem um tema muito gostoso e muito interessante para discutir. Muito bom. Então, o nosso segundo convidado é o Paulo. O Paulo é integrante do time da CCBC. Seja bem-vindo também, Paulo. Vai ser bem legal o nosso debate hoje. Ok, obrigado. Eu queria agradecer o convite para participar desse evento e compartilhar um pouco das práticas canadenses aqui para a audiência brasileira. Muito obrigada. Agora, a Simone, essa mulher multitask, empreendedora, que conecta a Alemanha ao Brasil, é nossa parceira também na divulgação e no levantamento da pesquisa. Seja bem-vinda, Simone. Eu também quero agradecer o convite. Sou fã da Londa, sou fã do trabalho da Londa e é um grande prazer estar participando desse webinar. E o nosso quinto convidado é o Anderson, da VPBG Advogados. Ele vai contribuir ativamente no nosso debate para amarrar todos os benchmarks que a gente vai falar da pesquisa, a gente vai falar de benchmark Canadá, benchmark Alemanha, e o Anderson entra aí para amarrar o assunto jurídico, né, a parte legal do nosso país. Seja bem-vindo, então, Anderson. Obrigado, Renata. Boa tarde. Obrigado pelo convite. Obrigado aos nossos colegas, Simone, Paulo, Léo. Acho que a gente tem um tema bem rico aí para debater hoje, um tema que é muito regulado no Brasil, tem muita legislação, muitas consequências, então acho que a gente tem um debate rico aí pela frente, eu espero poder contribuir com vocês. Muito obrigada também, Anderson. E aí, antes da gente começar a entrar nos detalhes do que os nossos convidados vão trazer para a gente, eu queria rapidamente compartilhar, então, com quem nos assiste, o sumário do nosso e-book, que vai estar disponível. Como eu já disse, é um material bastante completo,
que basicamente ele vai trazer o perfil dos respondentes, então, cargos, áreas das pessoas que responderam, setores de atuação das empresas desses respondentes, vai falar também das metas de sustentabilidade, aterro zero logística reversa, detalhes também do grande tema desse material, que é gerenciamento de resíduos, então as classificações, o processo de terceirização, de rastreamento, e assim vai. O quarto bloco desse material vai falar sobre prestação de serviço de gerenciamento de resíduos, então, quais são os gaps, segundo os respondentes, no processo de contratação e na execução dessas atividades, e vai apresentar também quem foram as empresas que viabilizaram esse material, esse levantamento. O e-book ele vai ter sempre, dentro desses grandes temas apresentados, gráficos que falam por si, e a gente teve a preocupação de colocar sempre uma análise complementar, cruzando os dados desse gráfico em questão com outras informações desse público, do porte das empresas, referente àquela pergunta feita e analisada ali naquele momento, tá? Então, antes de começar, eu queria dar alguns recados para quem está nos assistindo aí na nossa transmissão online. Enviem perguntas, fiquem à vontade de enviar pelo chat, o nosso time está levantando essas perguntas. A gente tem um compromisso de ter, nesse webinar, 1 hora de duração, mas na medida do possível a gente vai encaixar essas perguntas nesse durante. O que a gente não conseguir responder hoje, já os nossos convidados gentilmente se comprometeram a, paralelamente depois, gravar um vídeo, e semana que vem a gente vai divulgar esses vídeos com essas perguntas que eventualmente não tenham sido tratadas hoje. Também um recado adicional, esse webinar está sendo gravado também, vai ficar no canal da Londa, disponível, e na descrição desse vídeo a gente vai disponibilizar também esse PPT, essa apresentação que a gente está fazendo agora, para quem quiser baixar, já que tem dados muito variados a respeito de benchmark, questões legais, e assim vai, tá bom? Então, para começar a nossa rodada, o nosso papo, o primeiro tema que eu quero trazer aqui, que é do que o e-book trouxe, é rastreamento de resíduos. Então, segundo a nossa pesquisa, 79% das empresas que participaram do levantamento ainda não fazem uso de tecnologia de rastreamento de resíduos em seus processos, tá? Com destaque para que dessas empresas avaliadas e que responderam, as de grande porte, 100% delas afirmaram que ainda não rastreiam os seus resíduos, tá? E um outro destaque aí é o recorte para o setor industrial, né? No setor industrial, nenhuma empresa, indiferente do porte, que participou desse levantamento afirmou que tem gerenciamento de resíduos. Tá? Esse foi um dado que apareceu. E aí a gente cruzou essas informações dessas indústrias que ainda não têm rastreamento de resíduo, 10% delas afirmaram que vão investir ainda em 2020 recursos para viabilizar tecnologias nesse sentido, tá? E aí aqui eu quero lembrar que essa pesquisa é muito recente, a gente tem aí o momento do Covid acontecendo e a pesquisa foi simultânea nesse momento, foi maio, junho, então ainda assim essas empresas, 10% dessas indústrias querem investir nesse tema ainda esse ano, tá? E aí, para contribuir não só com esse assunto, rastreamento de resíduos, mas para falar de Canadá, eu quero convidar, então, o Paulo para conversar com a gente. O Paulo vai falar, time, se vocês puderem passar o slide, vai ser bem legal, porque eu quero fazer os ganchos do que o Paulo vai compartilhar com a gente. Então, ele não vai falar só de rastreamento de resíduos, ele vai dar um overview sobre Canadá. Canadá é referência nesse assunto, né? Ele vai falar esses 3 macroblocos aí, macro temas na apresentação dele. Vai falar a respeito, então, do engajamento, do posicionamento do Canadá, especialmente na pauta sustentabilidade. Depois ele vai falar um pouquinho de transformação digital, transformação tecnológica no país, quando ele falar ali das fintechs. E, por fim, ele vai trazer temas práticos de dia a dia. Então, projetos e programas que já estão em andamento no país e um case também. Então, Paulo, queria passar a palavra para você, para dar sequência aí na sua apresentação.
Legal, muito obrigado. Mais uma vez, é um prazer estar aqui com vocês hoje. Dentro desse modelo canadense, eu acho que a primeira coisa que chama a atenção é o fato de que a sustentabilidade faz parte da política de país, né, da estratégia de país do Canadá. Então, a gente vê aqui que a própria estratégia, quando você entra no site do governo canadense, eles já têm vários itens que falam desde o manejo, a gestão governamental tem que ser feita já ecologicamente, ações referentes às mudanças climáticas, desenvolvimento limpo, investimentos também tanto na parte de conservação como de limpeza até de oceanos, rios de água potável, e isso engloba, vai além até para a questão de alimentos sustentáveis, para a conexão do povo canadense com a natureza, gestão também de florestas de maneira sustentável, vida saudável e a própria comunidade, né, a vida nas cidades de forma saudável e segura. Então, é uma estratégia de país. Já no próximo slide, a gente eu acho interessante mencionar que o Canadá ele desenvolveu uma fundação que se chama SDTC, Sustainable Development Technology Canada, quer dizer, uma fundação para o desenvolvimento tecnológico sustentável do Canadá. E é uma fundação que financia projetos de clean techs, ou seja, startups de tecnologias com foco em tecnologias limpas. Então, que tenham projetos tanto relacionados a mudanças climáticas, ao ar limpo, ou manejo limpo de água ou de solo. Então, até um caso que eu separei foi de uma empresa chamada Waste Robotics, que em 2019 recebeu $1.400.000 em investimentos governamentais para desenvolver uma tecnologia ligada à separação de resíduos com o apoio de inteligência artificial para classificar resíduos, para fazer aquela triagem de orgânicos e recicláveis. Então, esse é um exemplo de um case de uma empresa que recebeu o apoio do próprio governo para isso. E agora também interessante a gente observar aqui nesse gráfico as principais áreas onde essa fundação tem investido em projetos de clean techs. Então, tem tanto na área de energia, de florestas, transporte, agricultura, gestão de resíduos e de uso de energia, mas o que chama mais atenção e que tem muito a ver com esse nosso evento de hoje e com o e-book que a Alonda está lançando e com essa temática toda que nós estamos discutindo, é que a gente percebe até pelo próprio gráfico, e isso é um paralelo canadense, o que está chamando mais atenção nos projetos são os projetos de gerenciamento de resíduos. Então, a gente vê que isso que a gente está discutindo hoje está muito em sintonia com o que o Canadá está priorizando em termos de clean techs, que o manejo de resíduos é um ponto crítico e que merece uma atenção especial. Aí, já no próximo, queria comentar um pouco, dentro desse cenário, quando a gente pega uma lista das principais, das empresas de clean tech mais inovadoras do mundo, das 100 empresas de clean tech mais inovadoras do mundo, 12 são canadenses. E dessas 12, 10 receberam investimentos dessa fundação, desse projeto do próprio governo canadense.
Então, a gente vê que não é só uma questão da iniciativa privada, mas o governo investe e apoia as iniciativas relacionadas a esse segmento. E um outro caso que também eu acho que é um ponto muito interessante que pode inspirar a gente aqui no Brasil, eles também criaram o que eles chamam de Clean Growth Hub, que é como se fosse um grande hub, uma plataforma de conexão de todos os programas e serviços ligados à tecnologia limpa. Então, o governo, mais ou menos, facilita a comunicação dos diferentes players que estão trabalhando em projetos de tecnologias limpas. Aí, falando também nessa questão de resíduos, o plástico sempre é um tema que acaba aparecendo, e o governo canadense tem já um projeto ambicioso de banir o uso de plásticos descartáveis até o ano que vem, agora já em 2021. E, paralelamente a isso, uma das estratégias usadas é uma coisa mais genérica que não envolve só os plásticos descartáveis, mas tem um outro projeto chamado Canada-Wide Strategy on Zero Plastic Waste, que é procurar reduzir os resíduos e desperdício de plástico. Então, isso aí está muito relacionado até com o projeto de banir o uso de plásticos descartáveis. Então, todo aquele plástico que não é reutilizável, a ideia é que ele desapareça das prateleiras ali do Canadá no ano que vem. Então, tem uma série de projetos e esse Canada-Wide Strategy também oferece financiamento para empresas que estejam desenvolvendo projetos de redução de desperdício do plástico. E agora, já quase finalizando isso daqui, a gente tem também, muito similar ao Brasil, uma movimentação de compartilhar e até de colocar a responsabilidade dos resíduos na mão dos produtores, da indústria. Então, isso ainda não é uma lei rígida para todos, mas é um trabalho nesse sentido, onde cada vez mais as empresas têm que assumir responsabilidade por todo o ciclo de vida dos produtos que estão sendo produzidos. Então, pensar um pouco na cadeia, logística reversa, se os produtos podem ser reutilizáveis ou não, mas, de uma certa forma, eles têm que se preocupar com toda a cadeia, né? Com todo o ciclo de vida do produto. E agora, já quase terminando, queria compartilhar com vocês um case rápido ali de Ontário, só para a gente ter uma ideia, né? Em 2014, foram produzidas 11 milhões e meio de toneladas de lixo geradas ali na província, que é equivalente a quase 1 tonelada de lixo por pessoa por ano. Então, assim, o nível de produção de lixo por pessoa realmente é muito alto e fez com que a província, que lá os estados são chamados de província, a província criasse um plano de ação chamado Climate Change Action Plan. E aí começou a fazer vários projetos para tentar reduzir a produção e o impacto do lixo gerado. Então, algumas das iniciativas adotadas foram lá, por exemplo, o Green Bank, que é o Banco Verde, que ajuda proprietários tanto de residências como de empresas para acessar e financiar clean techs que têm projetos nessa área de redução de lixo.
e também o programa Cap and Trade, que também oferece subsídios para ajudar as empresas a diminuírem as suas emissões de carbono. Então, eu acho que, passando muito rapidamente, com tudo isso, a gente dá uma ideia assim que eu acho que a grande inspiração que o Canadá pode passar para nós nessa área é não só o que eles estão fazendo, porque a gente também está fazendo muita coisa aqui no Brasil, mas é como o governo trabalha como uma mola propulsora para não só financiar, mas motivar as empresas e mesmo os jovens empreendedores que estão criando cleantechs ou startups para trabalharem com foco na redução de resíduos e de um ambiente mais saudável e sustentável para todos. Obrigado. Acho que com isso eu encerro aqui essa minha contribuição. Claro que eu vou estar aqui com vocês e se alguém tiver alguma pergunta mais para frente, fiquem à vontade. Muito legal, Paulo. Eu acho que a gente não tem dúvida nenhuma o quanto o benchmark do Canadá pode estimular o nosso país a continuar nessa caminhada, né? A gente tem bastante coisa para caminhar e quando a gente debate esses assuntos, isso fica muito latente, né? No seu material, na sua fala, na sua experiência, e a gente nos bastidores sabe, né? Conversamos antes, montando o material, o quanto o país tem o que dizer, o que ensinar e o que motivar a gente a seguir nesse caminho, né? Um caminho focado em resolver a questão do resíduo. Obrigada. Legal. Eu queria seguir agora, então, antes de chamar a Simone, que é a nossa próxima convidada, eu quero trazer, então, um segundo assunto que está lá no nosso material, resultado da nossa pesquisa que a gente aplicou, e esse assunto é aterro zero. Então, segundo os nossos respondentes do levantamento, 60% das empresas não tem meta ainda de aterro zero nas suas companhias. E dessa amostra, dessa população, dentro desses 60%, 48% dessas empresas, ou seja, quase metade dessas empresas, classificam o resíduo como uma demanda estratégica para o negócio. Então, quando a gente cruza essas duas informações, fica muito claro que tem aí bastante oportunidade, bastante demanda reprimida nesse sentido, para que essas empresas consigam se desenvolver dentro desse ponto de vista. Então, o resíduo, sim, é estratégico, mas esse percentual aí alto de empresas que não têm a meta de aterro zero ainda nesse sentido. Então, com esse gancho, eu queria convidar a Simone. A Simone, vocês vão ver que ela não vai falar só de aterro zero, então, assim como o Paulo falou de Canadá, ela vai falar de outros 3 grandes assuntos, né? Mas aí com um recorte de Alemanha. Então, a Simone vai falar como que o assunto resíduos é conduzido no país, então, até um pouco do paralelo que o Paulo fez também, né? Qual que é a agenda do país nesse sentido. Ela vai falar também a respeito da hierarquia dos resíduos, ou seja, os métodos, as rotas tecnológicas, como isso funciona por lá. E ela vai fechar falando do contexto alemão, ela vai falar do poder das lideranças, né, das pessoas que regem os países e que fazem parte dos comitês, inclusive de União Europeia, chamando atenção para as lideranças femininas, que são os 2 casos aí que a Simone vai contar para a gente. Então, Simone, agora passo a bola para você, para colaborar com a gente. Obrigada. E eu peço desculpas de sair um pouquinho do foco resíduos industriais, porque quando eu fui analisar a parte do aterro, aqui aterro não é meta, aqui aterro é obrigação, aqui aqui já funciona, né? Mas eu tive que voltar porque eu falei, não, se eu falar só do aterro, está faltando, a gente tem que entender o porquê das coisas, né? Então, quando eu estou aqui na Alemanha, eu sou muito questionada pelos brasileiros. Simone, como é que é a gestão de resíduos aí, na Alemanha? Então, quando eles usam a palavra Alemanha, eu estou em Munique. Munique, eu estou na Baviera, a Baviera é um estado da Alemanha que tem constituição própria. Aí, a Baviera, Alemanha, Europa. Então, é tudo muito complexo.
E quando a gente fala tratamento de resíduo, Munique trata de uma forma, Berlim trata de outra, Frankfurt trata de outra forma, mas a forma como eles executam, no final, acaba sendo igual no sentido da legislação. Eles seguem a legislação, mas cada um faz do seu jeitinho, né? Então, às vezes, aqui na Baviera é diferente, do norte eles usam alguns sacos coloridos. E o que eu queria falar é que nesse universo europeu, a gente tem as diretivas do Parlamento Europeu, a gente tem os países membros que têm as leis federais, cada um tem a sua lei, leis estaduais, municipais, e então tudo isso junto, e tem leis, por exemplo, aí tem leis da Alemanha, principalmente a do aterro, ela é muito mais adiantada que a lei da Europa. E aí um vai incorporando o outro, um vai melhorando aqui, o outro vai tentando ajustar ali. E nesse universo todo, a gente tem portaria, decreto, norma, tem programas de incentivos do governo, aí tem os acordos bilaterais, associação, né? Então, tudo isso junta e vira esse universo que não dá para responder rapidamente como é o tratamento do resíduo na Alemanha, né? Mas eu quero focar no como é que a Alemanha se move, por que ela se move, né? Seria o segundo slide na sequência, que existe a razão maior, que é o que move tudo, é a reduzir os gases de efeito estufa. Então, e eu acho isso uma coisa bem assim, a gente fala muito de resíduos, né? Fala de economia circular, logística reversa, aí fala das rotas tecnológicas. Mas tudo isso, né, a gente tem um porquê. Esse porquê que a Alemanha pegou isso, aí tem eu estava até olhando, eu fiquei pensando, como é que eu vou explicar isso, né? Aí eu achei uma frase que eu achei que se encaixa perfeitamente, que é: quando uma mulher põe uma ideia na cabeça, é mais fácil tirar a cabeça do que a ideia. E essa mulher é Angela Merkel. Ela abraçou essa causa de reduzir os gases de efeito estufa. E ela trabalha isso de que forma, né? Ela põe o desenvolvimento sustentável, ela faz os planejamentos e, ao mesmo tempo, indicadores e metas, e isso vai sendo monitorado o tempo todo. Então, está evoluindo, vai evoluir. Aonde que a gente tem que melhorar? E eu diria o seguinte, que na história, né, é a chanceler alemã que mais se engajou com o meio ambiente e com o desenvolvimento sustentável, né? E aí a gente tem aí o primeiro gráfico, antes de eu falar dos resíduos, é mostrar realmente o histórico da diminuição dos gases de efeito estufa, né? Que de 90, eles pegaram esse ano base 90, que na realidade também tem uma história que é a Agenda 21, que começou, né? Mais ou menos 92. E aí, aqui já começou realmente começar a virar lei, começou a virar compromissos ambientais a partir dessa data. E aí a gente pode ver um gráfico que mostra a diminuição da emissão dos gases na Alemanha, de 90 até 2019. E com projeção para 2020, que seria, eles têm eu vou falar, é um planejamento, como é o nome dele? Eles chamam, tem um nome específico. Plano climático, né, 2020. Plano climático 2030, plano climático 2050. E, na realidade, 2020 é uma surpresa, tá? Eles, ano passado, mudaram a meta, era 40%, virou 35%. Mas aí eles falaram, a gente não vai conseguir os 40%, baixaram. Só que agora, o fator surpresa, corona, estão esperando que vão bater a meta de 40% por causa do corona, né? Então, assim, o que eu acho bacana da Alemanha, que não é só, a gente consegue ver que o caminho que está sendo trilhado é o caminho, e aí depois que a gente fala assim, ok, é a redução dos gases de efeito estufa, tá, então aí vai entrar todos os mecanismos que a gente tem que fazer, tratamento de resíduo, logística reversa, economia circular, tudo isso vem para que a gente possa diminuir o dióxido de carbono, né? No próximo slide eu tenho aí também um outro gráfico
que mostra um gráfico de 2018, os gases de efeito estufa, né? E ainda 88% ainda é o dióxido de carbono, né? A gente tem o metano, que envolve a agricultura, que envolve os aterros. Aí você tem aqui o gás de refrigeração, de refrigeradores, o F-gase, e tem também o Stickstoffoxid. Esse aí eles chamam de óxido nitroso e óxido nitroso. Mas essa é uma estatística só para mostrar que é aí que a gente tem que trabalhar, no dióxido de carbono, né? Próximo slide, por favor. Dá para... Aí, o que eu queria demonstrar, assim, por que ter compromissos e metas como a Alemanha, né? Então, eu pus a foto da minha cidade, São Paulo, porque eu sou paulista. E, assim, é um sonho, a gente tem esse sonho de ver o Rio Pinheiros, o Rio Tietê. E esse aqui é a capital, Berlim. E é o rio que passa, o Spree, que passa lá. Então, mas existe... comparando os dois países, a gente vê a extensão territorial, a população, a densidade demográfica e a importância. Por que a Alemanha dá tanta importância? Porque ela sabe que ela tem um pouco espaço. Isso vem também associado aos aterros sanitários. Menos espaço, menos área, menos poluição. A gente tem que cuidar dessa casinha que é pequenininha para todo mundo, entendeu? Então, é isso. Aí, próximo slide, por favor. Aí é que eu vou entrar, baseado em tudo que eu falei na parte de por que a gente faz tudo isso, né? Vem a lei da economia circular. A Alemanha tem, desde 2012, uma lei, e essa lei chama Lei da Economia Circular. E o instrumento dessa lei, o instrumento central, é responsabilizar quem produz resíduos, né? O poluidor, você é o poluidor. E essa lei, por exemplo, o parágrafo 1º já da lei fala aqui proteção dos recursos naturais, acima de tudo. Então, a indústria, ela tem essa responsabilidade do ciclo de vida do produto. E preservar o meio ambiente, preservar os recursos, a matéria-prima. Aí, a hierarquia dos resíduos, que na realidade essa hierarquia, ela é tanto europeia quanto alemã, ou seja, era alemã, virou europeia, eles se juntaram, que começa, é claro, a não geração de resíduos vem em primeiro lugar, a reutilização, reparo, manutenção. Enquanto aquele produto puder ter uma vida, um ciclo de vida útil, então ele deve ser reaproveitado. A reciclagem, e a reciclagem aqui é levada bem a sério, né? E essa lei da economia circular, ela já engloba a lei da logística reversa, que é o parágrafo 23, que exige que os desenvolvedores, fabricantes, né, eles projetem seus produtos de forma que a geração de resíduos seja reduzida durante a sua produção e que o uso seja garantido, né? E que os resíduos gerados após o seu uso sejam reciclados ou descartados de forma ambientalmente compatível. Dentro da lei da economia circular já está a lei da logística reversa. Aí, passou a reciclagem, o que sobra vai recuperação energética, que seriam as rotas tecnológicas que existem 2 ou 3, existem algumas diferenciadas, né, de orgânico e não orgânico, e o descarte final, que são os aterros, né, que aí vou falar um pouquinho dos aterros, mas antes dos aterros eu ainda vou falar da economia circular, que tem mais uma lei, que é a lei de eu chamei isso de lei de apoio, porque na realidade tem a ver com a logística reversa e tem a ver com a economia circular. Mas ela é uma lei independente. Ela se chama... Tem que passar... o próximo. Ela se chama Lei das Embalagens, Lei de Embalagens. E ela passou a entrar em vigor no começo desse ano. Antes era um decreto, agora é lei. E assim, funciona assim. Se criou uma central de registros de embalagens que não tinha antes. E as indústrias, todas as indústrias que produzem embalagens, elas têm que se registrar. E elas têm que dar também no controle quantas embalagens, a quantidade que ela vai gerar, quanto que vai estar em circulação.
mais ou menos isso, né? Só que, assim, é um registro muito rígido, tá? Essa lei veio com uma rigidez para as indústrias, para falar, tudo que você for fazer agora, a gente quer saber. A sua embalagem, a gente quer acompanhar. E isso é para o quê? É para promover que os fabricantes sejam encorajados a promover embalagens fáceis de reciclar ou com critérios ecológicos, né? E a vantagem, aí eu ia falar dos sistemas duplos, né? Porque aqui na Alemanha a gente tem o sistema de depósito, que é mais para as garrafas. A gente tem garrafa de vidro, garrafa de plástico, né? Então, esse sistema já funciona para a pessoa física. A gente vai, devolve, recebe o depósito. Mas os sistemas duplos, eles são feitos para as indústrias. E aqui a gente tem o mais famoso, é o Grüne Punkt, que seria assim, a empresa faz um contrato, ela vai gerar não sei quanto de resíduo e ela sabe das embalagens que ela produz, e aí ela faz com o Grüne Punkt, e o Grüne Punkt se responsabiliza pelo descarte ambientalmente correto e pela reciclagem, antes da reciclagem e depois do descarte. Então, não existe só o Grüne Punkt, existem umas 10 empresas, mais ou menos, que fazem esse tipo de trabalho aqui na Alemanha. E elas terceirizam, na realidade, elas pegam o contrato do fabricante, elas também terceirizam. Então, a gente nunca sabe quem é que está cuidando daquilo, né? Mas essa lei, ela já veio com meta, ela já tem uma meta, ou seja, ela entrou em vigor em janeiro de 2019, e aqui já tem a cota de hoje. Por exemplo, o vidro, 75%. A cota que eles querem atingir de reciclagem, 80%. E a cota que eles esperam atingir em 2022, 90% dos vidros recicláveis. Então, aqui vocês têm por cor, papel e papelão. Você tem metal, ferro, alumínio. Você tem Getränke, cartão, caixa de bebidas, mas de papel. Verbunde, na realidade eu não sei o que é. Parece papelão, mas é outro tipo de papel, mas eu não tenho certeza. Kunststoff é plástico e Werkstoff, Kunststoff também é outro tipo de plástico. São 2 tipos de plásticos aqui. E aqui já tem quanto que a gente recicla, quanto que a gente quer reciclar em 2019, quanto que a gente quer em 2022. Ou seja, tudo muito com meta e com monitoramento. Bem definido, né, Simone? Bem definido. Então, a gente tem aqui a lei a gente tem a lei da economia circular, a gente tem a lei da logística reversa embutida e a gente tem a lei da embalagem. O que a gente tem também, aí vamos falar do decreto, né, sobre a erradicação dos aterros. Essa é uma lei que saiu em 2005. E essa lei, ela para falar a verdade, a lei dos aterros, ela saiu em 2005 e a lei da Alemanha ela é comparavelmente mais restrita que a lei da União Europeia ainda, tá? E eles falam que resíduos não tratados não podem mais ser depositados nos aterros. E isso, desde então, né, é muito assim, a gente tem os tipos de aterro, classe 0, classe 1. Hoje, no total, tem aproximadamente 1.050 aterros, mais ou menos. E o que eu queria falar, né, com relação aos aterros é que existe aqui a recuperação energética de resíduos, né? Eu queria só voltar lá para falar do metano, porque o metano tem a ver com o aterro, que tem a ver com a emissão de gases, né? No fundo é isso. Aqui a gente tem todo o ciclo, a rota, desde a coleta de lixo, para onde, desde a separação, coleta, aí vai para a biodigestão anaeróbia, aí tem a compostagem, aí você tem aqui tratamento térmico, e o landfilling aqui no final são os aterros, ou seja, o que vai para o aterro é o que já foi processado pelas usinas de recuperação de energia, né? Esse segundo aqui é um gráfico de entre 90 e 2010 que eu encontrei, que deponia, a palavra deponia é aterro. Então, aqui mostra o metano, é um gráfico realmente sobre aterro sanitário, que fala, olha aqui a linha da realidade, realmente, desde que eles fecharam e foram diminuindo e reciclando mais
e trabalhando mais os resíduos, a gente pode ver aqui no gráfico realmente uma queda na emissão. E aqui você tem o Shetson, a palavra Shetson é estimado, e aqui é a estatística real, tá? Então, você tem aqui estatística é a estatística, Shetson é aquilo que eles projetaram. Então, a estatística e o Shetson, vocês podem ver que está quase junto ali. E aqui o metano, na categoria, as emissões, aqui é o metano no geral, né? Envolvendo todos os setores. E a gente pode ver o azul, Abfall und Abwasser, aqui é tratamento de resíduos e tratamento de água, que o azul a gente também vê. A gente vê que os gráficos da Alemanha sempre estão descendo, sempre está diminuindo. E isso tudo é um trabalho em cima do tratamento de resíduos, que é um dos principais. Tratamento de resíduos é um dos principais setores que eles trabalham para fazer a redução. E energia, né? Energia renovável, que também está dentro da meta. E o próximo, para fechar, que é falar da situação favorável, esse cenário favorável, positivo para o meio ambiente, que é a gente ter, nesse momento, a presidente do Parlamento Europeu é uma alemã, a Ursula von der Leyen, e, por 6 meses, a presidente do Conselho da União Europeia é a Angela Merkel. Então, e a gente tem essas duas que vão, eu tenho certeza que nesses próximos 6 meses, até dezembro, muita coisa vai acontecer para que todas essas políticas ambientais sejam efetivadas aqui, não só na Alemanha, mas na Europa, porque, na realidade, tudo que é bom, todas as leis, as legislações e tudo que funciona em um país, por exemplo, a Alemanha liderando, e que já funciona aqui, tem país na Europa que ainda não, tem país na Europa que é atrasado nisso, né? E aqui tem todos os compromissos, alguns dos compromissos, né, que é a Agenda 2030, o Pacto Ecológico Europeu, o Acordo de Paris, o Plano de Ação Climática de 2020, o de 2050, tem o de 2030 também, que está atrelado à Agenda 2030, e aí tem aquilo lá, tem até 2022, eles não querem ter mais usina nuclear, até 2038 não querem mais ter usinas com uso de carvão, e aí tem também até 2025, eles querem 45% da energia renovável, hoje é 35%, não, 38%, ano passado, 2018, bateram a meta, era 35%, passou já. É um belo benchmark, né, Simone? Assim, a Alemanha, eu acho que é um país inspirador, assim, nessa. Mas a gente vê, só para fechar a minha parte, é que não adianta, assim, tem apoio do governo, tem planos, como o Paulo falou, tem que ter uma participação da sociedade, das indústrias. Isso é muito importante. E aquela vontade, né? A vontade da gente transformar esse mundo e descontaminar, e tratar os resíduos, e poupar os recursos naturais. Então, eu acho que isso é o foco. E a Alemanha realmente é um país que eu sou muito... que ensinar, né? Que inspirar também, né, Simone? Me inspira. E eu espero que essas duas, assim, sabe, aprontem bastante. Estamos na torcida. E que elas tragam esse saldo positivo para toda a Europa e que reflita isso. Resultado concreto, com caminho, é muito legal, muito bom. E que o Brasil, que a gente consiga fazer acordos, sabe? Porque a Alemanha tem muita tecnologia, tem muita. Ótimo. Simone, de novo, obrigada pela participação. Agradeço. Eu imagino que quem está assistindo deve estar gostando muito, assim. A gente vê, de novo, né, o universo de possibilidades que a gente tem de executar no nosso país, né? Sim, o Brasil está assim, no nosso país, né? Subir as mangas e trabalhar, né? Fazer acontecer, né? Então, pegando o gancho aqui da nossa conversa, eu queria já emendar, Simone, no terceiro slide, né, que traz o reflexo do resultado da pesquisa, do que está lá no e-book, para chamar atenção para esse tema que fala exatamente de estratégia, mas fala de estratégia empresarial. Então, essa foi uma das perguntas que a gente fez, do onde os resíduos estão onde na estratégia das companhias. Então, os respondentes contaram para a gente, 53% dos participantes, que o gerenciamento de resíduos já está na estratégia.
já faz parte do business, já é visto com uma outra ótica. Esse foi o dado apresentado, e quando a gente olha aqui no gráfico, ele foi muito puxado pelo setor industrial, ali 21% de toda a amostragem das indústrias, 21% das indústrias, daí de toda a amostragem, coloca esse tema como no pilar estratégico das empresas, né? Temos ainda uma tensão nesse assunto, né? Que precisa ser olhado esses 12%, que ainda classificam o resíduo dentro de uma estratégia de emergência, só quando acontece alguma coisa no processo produtivo e aí isso tem que ser tratado lá na emergência, não está lá na estratégia nem na tática. E aí, para fazer o gancho para o nosso próximo convidado, é justamente falar um pouco, ele vai falar não só dessa questão dos impactos jurídicos que essas emergências podem trazer para as empresas nesse tocante de resíduos, mas o Anderson vai contar para a gente também sobre a hierarquia, as entidades brasileiras. Então, já falamos de Canadá, já falamos de Alemanha, agora a gente começa a entrar na parte de legislação brasileira. Quais são as implicações também do mau gerenciamento de resíduos? O Anderson vai compartilhar com a gente. E ele vai também finalizar os comentários dele, a contribuição dele, falando de oportunidade. O que pode ser feito para que não ocorram implicações, mas o Anderson vai também falar um pouquinho de mais do que não tem implicação, o quanto isso pode trazer de competitividade para os negócios, né? Então, Anderson, quero passar a palavra a você, para você conduzir aí as suas explanações, os seus assuntos. Obrigado, Renata. Bom, primeiro eu quero dizer que ouvindo aí as informações que o Paulo trouxeram, a nossa legislação aqui no Brasil, os conceitos dela, as obrigações, aquilo que ela mira a alcançar, estão muito alinhados com o que o Canadá e a Alemanha trabalham. Nesse primeiro slide, eu acho que a ideia é mostrar o desafio do gestor de resíduos é lidar com a quantidade de normas que ele vai encontrar no Brasil, vindo de diversas fontes diferentes ao mesmo tempo. Então, acho que semelhante ao desafio que a Simone levantou na Alemanha, que você vai ter aí a esfera da União Europeia, depois a Alemanha, você vai ter a Baviera e Munique, cada um com o seu sistema legislativo próprio. Aqui no Brasil, a gente vai ter uma hierarquia semelhante, que gera um desafio grande, uma quantidade de normas muito grande. Você tem então uma Constituição Federal Brasileira, a norma maior aqui do nosso sistema, que trata de meio ambiente e que permite controlar atividades para poder que você possa preservar o meio ambiente, garantir vida sadia para gerações futuras. Embaixo da Constituição Federal, a gente tem a legislação federal. Então, por exemplo, nós temos aqui a nossa Política Nacional de Resíduos Sólidos, que é muito alinhada com o que a Simone e com o Paulo trouxe aqui para a gente. A gente tem outras leis federais também em paralelo a ela. A gente tem decretos regulamentando essa política nacional, mais de um. E depois a gente tem atos normativos de outros órgãos federais, como, por exemplo, o Conselho Nacional de Meio Ambiente tem resoluções sobre resíduos, o IBAMA tem instruções normativas sobre resíduos, a Anvisa tem normas para resíduos de serviços de saúde, a Agência Nacional de Transporte Terrestre também tem normas aí que têm que ser observadas para transporte terrestre de resíduos perigosos. Então, só nessa esfera, a gente já tem aí uma quantidade de normas muito grande que tem que ser observada pelo empreendedor. E aqui a gente tem uma característica que é, para o tema meio ambiente, os estados e os municípios podem legislar de forma concorrente com a União. Então, além da legislação federal, o empreendedor tem que observar também as especificidades da legislação do estado dele e do município dele. E os estados e municípios têm basicamente os mesmos poderes, a mesma estrutura. Essas normas, elas deveriam conversar, deveriam ser totalmente compatíveis, mas quem está no dia a dia da gestão de resíduos sabe que nem sempre a norma do município é compatível com a do estado e por sua vez, compatível com a da União, o que torna aí a interpretação delas bastante desafiadora. E a gente ainda tem um quarto e um quinto nível, que são normas técnicas, né? Elas não são propriamente normas jurídicas, elas não geram obrigações diretamente, mas existem normas técnicas, e principalmente da ABNT, próprias para resíduos. Elas são referências, são bastante famosas aqui no Brasil, e se a legislação federal, estadual, municipal fizer referência a elas, adotar esses padrões técnicos como obrigatórios, essas normas técnicas passam a ser aí
mais uma camada de normas que tem que ser consideradas ao mesmo tempo. Então, o grande desafio do gestor é conseguir compatibilizar todas essas normas. Isso é bastante desafiador, mas é um desafio que tem que ser enfrentado pelos motivos que eu vou mostrar no próximo slide, porque as consequências que a gente vai ver lá podem ser bastante drásticas, bastante, eu diria aí que o gerenciamento de resíduos é um tema já que está bastante na agenda de todo empreendedor, mas ele tende a continuar, e os exemplos do Canadá e da Alemanha mostram isso. Nesse slide, eu tentei condensar em um fluxograma só um exemplo de como um único evento de falha de resíduos pode gerar consequências diversas e simultâneas. Então, primeiro, para entender essas consequências, é saber que no Brasil, então, para eventos envolvendo resíduos, a gente pode ter responsabilidade administrativa, civil e criminal, e elas podem acontecer simultaneamente. Então, vamos dizer, para fins do exemplo prático, alguém que entende que faz um bom gerenciamento de resíduos, mas o motivo não tem aí a tecnologia com os resíduos, portanto, ele está infringindo uma regra de armazenamento. Ao fazer isso, ele comete aí uma infração administrativa, ele tem responsabilidade numa esfera. Se, além disso, vamos supor que esse mau armazenamento acaba gerando algum tipo de contaminação do solo, do córrego, ele passa a causar dano além de estar infringindo as regras. Então, ele tem também responsabilidade civil além da administrativa. E, por último, vamos supor que se ele não está respeitando regras de armazenamento, pode ser que ele não tenha sequer licença para armazenar. Ele nem, você viu que ele deveria ter uma licença específica para a atividade de armazenamento de resíduos, gerenciamento, gestão, transporte desses resíduos. Não ter licença ambiental quando é exigível é crime ambiental. Esse único evento poderia gerar 3 tipos de responsabilidades. Para entender como elas poderiam aí se desenvolver e outras consequências que elas poderiam gerar, se a gente acompanhar esse fluxograma na tela, a gente pode ver que, enfim, um órgão ambiental, ele tem aí poderes para aplicar a responsabilidade administrativa, ele pode te lavrar uma auto de infração e pôr uma penalidade. Em paralelo a ele, o Ministério Público pode tomar conhecimento do evento, ou, se não tiver tomado, a legislação diz que o auto de infração vai ser comunicado a ele. Então, o Ministério Público ele tem poderes aí para investigar a esfera civil e criminal. Ele pode instaurar um inquérito civil para verificar se esse evento causou danos. Esse inquérito civil pode gerar um termo de ajustamento de conduta para a empresa adequar aquela conduta que de fato esteja inadequada, ou uma ação civil pública se a empresa e o Ministério Público não conseguem concordar e geram um litígio sobre isso. Em paralelo, o Ministério Público também tem poderes para investigar, através das forças policiais, se houve ou não crime. Se ele chegar à conclusão de que aquele mesmo assunto que gerou dano também configura um crime ambiental, ele pode oferecer uma denúncia que, se aceita, vira uma ação penal. Só que as responsabilidades não acabam aí. Essas responsabilidades podem vir de outras pessoas, outras entidades. A gente tem, então, Poder Executivo, ações civis, que também têm poderes para entrar com a ação civil pública em paralelo ao Ministério Público. Você pode ter essa ação civil pública vindo de mais de uma fonte. A gente também tem terceiros interessados, como comunidades, vizinhos, alguém que foi afetado durante um evento de transporte de resíduo, que tem direito de entrar com as suas próprias ações indenizatórias, independentemente das investigações do Ministério Público, de associações ou qualquer outra. E, além disso, essas autoridades elas podem aí dar um impacto sobre outros agentes importantes para os negócios, que são, por exemplo, os financiadores, né? Hoje, seja por diretrizes do Banco Central, seja por um cuidado cada vez maior dos financiadores, né, em auditar e verificar que tipo de empresa, para que tipo de empresa eles estão aí prestando financiamento, não ter um bom gerenciamento de resíduos ou estar envolvido em eventos, falhas, riscos relacionados a isso, pode te gerar aí um problema de crédito. Fica mais difícil você conseguir obter um financiamento porque os bancos vão ser mais rigorosos com empresas que não têm um bom sistema de gerenciamento ou podem até ter condições de financiamento diferentes, muito mais drásticas do que aquelas para quem tem um bom sistema. E tem um segundo risco dos financiadores que é bastante grave, que pode acontecer em casos de acidentes ou casos de eventos mais críticos, falhas mais graves, que é o vencimento dos financiamentos que você eventualmente já tem. Então, o negócio tem ali suas linhas de financiamento, vamos supor que você tem aí, você vai pagar esse financiamento ao longo de 10 ou mais anos, mas esses contratos, como diretriz também, uma prática aí para os financiadores, prevêem que, num caso extremo, ou numa falha grave ou num caso de dano, essa dívida que você deveria pagar em 10 anos, ela vence antecipadamente. Então, aquilo que você tinha
planejado o seu caixa para pagar ao longo de muitos anos, vence de uma vez só, e esse aqui é um risco muito relevante, porque nenhuma empresa quebra por não ter patrimônio, ela quebra por não ter caixa. Então, vencimento antecipado de financiamento é um risco bastante grave. Além disso, seguradoras também podem gerar um risco e não uma solução, porque o empreendedor não pode ficar confortável pelo fato de ter uma apólice de seguro, inclusive, voltada para assuntos de gerenciamento de resíduos, porque as apólices de seguro normalmente cobrem eventos previsíveis ou acidentes, mas elas não cobrem o descumprimento da lei. Se você esse evento, essas responsabilidades, portanto, esses custos todos, por ter descumprido uma norma, as normas são muitas e difíceis de serem interpretadas, muito provavelmente você não vai ter a sua cobertura securitária. E, além disso, além desses atores todos, nós temos todos os outros agentes envolvidos no negócio. Então, os acionistas, as comunidades, clientes, fornecedores, todos aqueles que gravitam em volta de uma empresa, de uma atividade econômica, eles também podem, de alguma forma, impactados e causar impactos de volta. Primeiro, porque a gente tem claramente aqui um risco reputacional, um mau gerenciamento de resíduos que leve a essas responsabilidades todas, não é uma notícia para uma empresa e, especificamente, nos tempos atuais que as notícias correm muito rápido, basta uma foto de um resíduo mal gerenciado e a gente nem precisa esperar o dano acontecer. Essa foto ela circula na internet, afeta a sua reputação, dificulta muito seu relacionamento com o poder público, com financiadores, com todos os agentes envolvidos. Além esses agentes podem aí gerar um efeito de perda de valor do mercado da própria empresa. Isso é mais fácil de ver nas empresas que negociam ação em bolsa, e a gente tem super claro e concreto. Por exemplo, recentemente, quando a gente teve o escândalo do Dieselgate da Volkswagen, as ações da empresa se desvalorizaram muito rapidamente por esse evento ambiental, inclusive ações de outras montadoras se desvalorizaram também nos dias seguintes, pelo simples fato de que o mercado enxergou que aquele risco podia não estar mapeado para esse setor. Tá? Então, esse quadro todo mostra que os riscos, as consequências, elas podem ser bastante graves, os riscos são grandes, mas existem soluções para esses riscos, é o que a gente mostra aqui no próximo slide. Eles podem ser enfrentados e, mais do que isso, existem oportunidades que podem ser exploradas nesse segmento de resíduos sólidos. O bom gerenciamento, na verdade, gera oportunidade, não é só se livrar dos riscos. Eu vou começar pelas soluções jurídicas, todo mundo enxergar que esses riscos todos eles podem ser evitados. Existem ferramentas para isso. A primeira e mais básica delas é usar contratos específicos para gerenciamento de resíduos. O contrato de prestação de serviço comum não vai prever não vai ter todas as obrigações, precauções, garantias que todas as partes querem ter para evitar esses riscos. Uma outra ferramenta é fazer uma classificação jurídica dos resíduos, porque como a gente tem um emaranhado de normas, essas normas se aplicam de forma diferentes. Logo, se você faz uma classificação equivocada, você classifica um resíduo que é perigoso como não perigoso, ao contrário, você vai eventualmente gastar mais dinheiro ou correr o risco de não fazer o gerenciamento correto. Uma terceira ferramenta é o gerenciamento adequado das licenças e autorizações, dos entes na cadeia de gerenciamento, é o básico. O importante é você fazer o gerenciamento de que continuam válidas, de que as condições dela estão sendo atendidas, elas não foram modificadas. E um outro ponto é fazer a auditoria de todos os prestadores de serviço. Eu conheço casos de empresas assim, que têm contratos, elas têm as respectivas licenças, mas elas nunca foram auditadas e quando você finalmente vai auditar, você percebe que elas não necessariamente cumprem aquelas condições todas. E por último, aqui 2 pontos. Primeiro, o sistema de rastreabilidade, né? Acho que a Simone falou um pouco disso. E sistema de rastreabilidade, bom, o Brasil está engatinhando nesse assunto, mas a gente teve uma norma recente sobre isso. Vai entrar em vigor o Manifesto de Transporte de Resíduos. Ele vai se tornar obrigatório em janeiro do próximo ano, então é um primeiro passo. Mas, independentemente da obrigação legal, a recomendação é que cada empresa se preocupe em ter o seu próprio sistema de rastreamento e um sistema de arquivamento dessas informações. Primeiro porque depois que o resíduo sai do seu controle, você tem essas outras ferramentas todas, mas se você não puder rastrear o seu resíduo, você dificilmente vai conseguir comprovar que a sua gestão foi adequada. Ele pode se misturar no local de destinação, ele pode se envolver com um acidente com uma outra empresa que você não tem grande controle, e você precisa ter um sistema de arquivamento confiável dessas informações, porque esses riscos normalmente se manifestam muitos anos para o futuro. Então, tudo que você está fazendo agora vai gerar essas responsabilidades ou não daqui a muitos anos. E, pegando um gancho aqui
do que eu ouvi do Paulo e da Simone, eu acho que essas oportunidades que eu tinha pensado, elas fazem sentido aqui, porque os exemplos deles mostram que elas são uma realidade. Gerenciar resíduos corretamente, portanto, você, no primeiro exemplo, fazer um investimento para menor geração e procurar tecnologias de menor geração é naturalmente menos custo, porque cumprir essas normas todas do Brasil é bastante caro, além de menos risco, você gera menos resíduo, portanto, você tem menos resíduo a destinar e está menos sujeito àqueles riscos todos que eu apontei. Além disso, tecnologias de reaproveitamento, e a gente ouviu os convidados falando bastante disso, são aí nada mais do que uma fonte de você conseguir, eventualmente, menos despesa e mais receita. O seu resíduo pode passar a ter valor. Na medida em que você investe em tecnologias ou busca tecnologias para reaproveitar, o seu resíduo deixa de ser um problema, uma despesa, ele pode ser matéria-prima para outras cadeias produtivas, que é, por exemplo, o item que eu coloquei aqui de engajamento. Você pode fomentar outras cadeias produtivas por conta do seu resíduo. Então, ele é uma oportunidade de você se envolver com a comunidade, ganhar reputação, expor positivamente a sua marca, em oposição ao risco de você ter aí um arranhão grande na sua marca por uma falha, às vezes, facilmente evitável. E, por último, o Paulo falou, por exemplo, aqui do investimento do governo canadense em cleantechs, e eu enxergo o mercado de gerenciamento de resíduos como uma oportunidade grande de inovação. As empresas hoje são muito cobradas por inovarem, por, enfim, mostrarem novidades ao mercado, e por experiência eu tenho certeza, e o que eu ouvi dos convidados aqui confirma, gerenciamento de resíduos é uma fonte muito fértil de inovação. A gente tem novas tecnologias sendo desenvolvidas no mundo o tempo inteiro, no Brasil o tempo todo, e a gente tem todos os tipos de resíduo, todos os tipos de mercado para reaproveitá-los. Acho que é uma fonte muito fértil aí para se desenvolver. Bom, essas eram as ideias que eu queria passar para vocês, e continuo aqui à disposição. Claro, foi um prazer contribuir, continuo às ordens para, enfim, ouvi-los mais e responder eventuais dúvidas. Muito obrigada, Anderson. Acho que amarrou muito bem com os nossos benchmarks. Acho que para quem está assistindo a gente, quem vai assistir depois da gravação, acho que fica muito claro como que deve ter clareado muito na mente como que funciona a parte legal nossa aqui e os impactos, né, do mau gerenciamento de resíduo, né? E aí, de novo, mais que isso, né, o tamanho das oportunidades que a gente tem. E para fechar, a gente está indo, então, para o nosso último assunto, né, dessa roda de conversa. A gente traz aqui para vocês o quarto slide com os resultados da pesquisa que a gente aplicou. Nós estamos falando aí de perdas econômicas. Eu acho que o Anderson falou um pouco disso, da parte legal. Quando a gente fala de impacto, a gente está falando de perda econômica também, além de reputação, que ele citou bem. E a gente fez essa pergunta no nosso levantamento, e diante de todas as perdas econômicas no processo produtivo das empresas respondentes, 56% delas afirmaram que a maior preocupação delas está no desperdício de matéria-prima, de água e de energia. O ponto que eu acho importante destacar aqui desse resultado da pesquisa é que quando a gente olha exclusivamente para o setor industrial, a principal preocupação das indústrias apontou como uma outra, sendo ali a de gastos adicionais com tratamento, armazenamento, resíduos, né? A pauta resíduos despontou aí pelas indústrias como perda econômica. Então, esse é o contexto que a nossa pesquisa apresentou, tá? Então, para falar desse assunto e para fechar aí o nosso evento, eu quero convidar, passar a palavra para o Léo. O Léo, então, vai falar de outros aspectos, não só do levantamento que a gente fez, nessa sondagem de mercado, mas ele vai falar de outros aspectos relacionados a resíduos e passar por todos os outros pontos que foram ditos pelos nossos convidados aí. Léo, passo para você aí, então, a fala. Está no mute, eu acho, Léo. Paulo, você sempre fala dessa frase dos webinars, né, Paulo? A frase da vez é tira do mute. Melhorou agora? Melhorou. Melhorou agora? Todo mundo escutando? Que bom. O que eu queria trazer, assim, primeiro é um momento assim, muito legal para a gente poder discutir um assunto tão importante e relevante para as indústrias, que é exatamente a capacidade de mudar um pouco o mindset,
que as pessoas e os profissionais eles têm com a gestão de resíduos. Então, eu queria reforçar a importância da pesquisa que foi feita. Então, essa pesquisa, ela traz uma sondagem de mercado que a gente procurou trazer grandes players envolvidos na área da cadeia de valor produtiva aqui no Brasil, principalmente no setor industrial, no setor de infraestrutura, e empresas de médio e de grande porte. Isso faz com que tenha uma robustez muito grande nas informações e a gente pode utilizar esse produto da melhor maneira possível. Então, vale citar que, como a Renata falou, que 56% das indústrias ela entende que tem uma oportunidade de ganho muito grande na área dos resíduos, vale citar, assim, que tratar o resíduo de maneira diferente, tratar o resíduo de maneira a olhar não como passivo, mas como uma oportunidade, ela pode trazer ganhos econômicos, não só sob o ponto de vista monetário, mas sim com uma minimização de riscos que existem na cadeia produtiva. A gente tem, ao longo dos últimos 5 anos, grandes acidentes ambientais em vários setores da economia brasileira, e esses acidentes ocasionaram perdas de valores muito grandes para as indústrias. E aí, seja ele qualquer que seja o tipo de resíduo, pensar um viés de ativo em vez de um viés de passivo, ele transforma muito a maneira de pensar e a maneira de agir, a maneira de gerenciar essas atividades que são inerentes para qualquer setor. Então, a necessidade de fazer gestão, a necessidade de pensar em oportunidades com esses resíduos, ele pode transformar um negócio. Foi muito bem colocado, tanto pela Simone como pelo Paulo, as visões tanto do Canadá como da Alemanha. A gente vê que aqui no Brasil a gente tem muita oportunidade, mas muita oportunidade. Tem uma avenida de crescimento na área de resíduos, na área de gestão de resíduos, na área de economia circular, na área exatamente de tentar entender como minimiza o risco. O Anderson trouxe isso de maneira muito clara, que é exatamente o que tem a nossa legislação, que ela é muito ampla e completa, mas ela precisa fazer com que as indústrias ela efetivamente encarem essas legislações como uma oportunidade, porque encarando ela como uma oportunidade, você vai, consequentemente, criar mais valor. No final das contas, todo negócio, todo empreendimento, ele no final, ele mede o valor que ele traz para o acionista. Ele traz o valor que ele traz para todas as pessoas que estão envolvidas, para todos os stakeholders que estão envolvidas. Então, entender como a gente pode minimizar o risco e trabalhar nesses riscos é onde a gente tem que mudar um pouquinho o nosso mindset. Então, eu acho que existem alguns caminhos, tá, que precisam ser tocados, como a revisão da cadeia produtiva. Hoje você tem uma necessidade de avaliar matérias-primas, avaliar fornecedores, avaliar aonde você pode utilizar produtos, ou utilizar matérias-primas que possam agregar para a gestão do dia a dia, fazer um estudo desses resíduos produtivos, ou seja, entender como é que a gente pode reaproveitar os resíduos que são gerados na indústria, fazer um mapeamento deles, entender para que cada tipo de resíduo, entender que nova célula de tratamento a gente poderia pensar, como valorar, como olhar fora do muro. Eu acho que existem muitas indústrias, mas a gente vê essas indústrias sempre olhando para dentro do muro, nunca para fora do seu muro. Eu acho que a partir do momento que ela olha para fora do seu muro, ela pode criar oportunidades com escala. E aí a gente observa que tanto a Simone quanto o Paulo, eles trouxeram um mindset completamente diferente que a gente vem tratando aqui no Brasil. A gente vê hoje clean techs, assim, um avanço muito grande na transformação digital, que tem ajudado muito essa gestão de resíduos. Você tem um processo muito interessante que já veio para ficar, que é o processo da economia circular, ou seja, é em tentar fechar os ciclos. E aí a gente não está falando só de resíduos no final das contas, a gente está falando de águas, a gente está falando de efluentes, a gente tentar entender como é que a gente pode fechar esse ciclo de maneira integrada, como é que a gente pode valorar, como é que a gente pode trazer essas externalidades positivas para dentro do seu negócio. Esse é o grande desafio do gestor, no final das contas. Olhar só com olhar econômico, às vezes, eu falo que é muito simples, olhar com valor social, o valor ambiental, tentar tangibilizar o triple bottom line, tentar trazer todas essas externalidades da sustentabilidade para dentro do seu negócio. Esse é o grande desafio.
porque você não vai só tratar o agora, mas você vai tratar também o futuro. Tem um lema na sustentabilidade que é cuidar do hoje para poder preservar o amanhã. E aí a gente tentar entender como é que a gente pode trazer valor para todas as atividades que estão envolvidas na cadeia de valor industrial. Então, o resíduo ele é extremamente relevante. E aí, um ponto que eu quero deixar até muito provocativo é pensar numa mudança de paradigma. E aí, esse é um ponto que ele cada vez a gente vem entendendo que as pessoas, as indústrias, a sociedade de maneira geral, ela tem tido uma importância muito grande para os aspectos ambientais e sociais. Tem tido um aspecto tem dado uma importância muito grande para um aspecto de propósito, para um aspecto de mudança de mindset. E aí a gente vê uma entrada, uma enxurrada de muita gente boa no mercado de trabalho, uma geração completamente diferente, que vem trazendo um valor agregado muito grande para as companhias e trazendo a reboque um pensamento muito alinhado com o valor que tem os pilares ambientais e os pilares sociais, não só o pilar econômico. Então, é extremamente relevante pensar como é que a gente pode ser precursor, como é que a gente pode se posicionar de maneira a trazer valor, não só para onde a gente está inserido, mas para fora também do ambiente onde a gente está inserido. Então, no final das contas, eu queria tentar trazer um fechamento, que o grande desafio ele não é só técnico, ele é um desafio de mindset, um desafio de mudança de paradigma. Então, nós temos uma caminhada muito grande para ser seguida. Isso mostra uma avenida de crescimento enorme para a gente. Então, eu queria fechar essa discussão, essa conversa, esse bate-papo que é bastante interessante. E praticamente eu tive uma aula aí de vocês três, desses convidados assim que trouxeram muita sabedoria em cada pilar do que foi tocado. E trazer e provocar para quem está assistindo a gente, para quem está ouvindo esse bate-papo, é pensar numa mudança de paradigma, é pensar como é que a gente pode influenciar outras pessoas para que a gente possa trazer um ambiente mais sustentável para o nosso dia a dia. E agradecer todo mundo que está escutando, agradecer a Renata pela condução do webinar. Foi fantástica a condução, eu acho que é um sucesso da forma como foi traçada, tudo com muito carinho, tudo com muito cuidado, e agradecer todo mundo por estar participando. Aí eu faço das suas palavras as minhas também, Léo, então a gente já está caminhando para o fim. Quero também agradecer aos nossos convidados, não só pela disponibilidade, né, em falar desse assunto que é relevante para todos nós, mas também por todo o conhecimento que foi aqui compartilhado. Nós recebemos, sim, algumas dúvidas, algumas perguntas, mas por conta do tempo a gente não vai conseguir passar por elas, mas a gente segue com o compromisso de enviar para os convidados depois, gravarem os vídeos e a gente faz a divulgação na próxima semana. E eu tenho certeza que, assim, quando a gente fala de resíduo, a gente está falando também de desenvolvimento sustentável. Eu acho que isso ficou muito claro na fala dos nossos convidados. E eu acho que quem participou, as empresas, representadas por essas pessoas que participaram, com certeza, isso é parte de um legado que essas empresas estão deixando. Afinal, a gente está aqui um pouquinho mais de uma hora falando, compartilhando conhecimento, compartilhando resultados de uma pesquisa de um tema tão importante para todos nós. E aí, antes de eu dar os recados finais, eu queria passar por todos os convidados para vocês darem as palavras finais aí de vocês. Quem começa? Posso o Léo. Pode, vai lá. Eu Simone. queria só emendar o que o Léo falou, que eu acho isso assim, o aspecto, né, que tem tantos aspectos, né, o social, então eu acho que encarar as mudanças com a palavra, né, que é desenvolvimento sustentável. E eu acho bem bacana a Agenda 2030, da ONU, que a Alemanha acabou adotando no planejamento de desenvolvimento sustentável da Alemanha. E eles consideram os 5 P's: pessoas, planeta, prosperidade, paz e parceria.
esses são os pilares do desenvolvimento sustentável. Então, eu acho isso uma mensagem bem bonita, que tudo que a gente faz, tecnicamente, né, todo o conhecimento técnico de todo mundo, mas às vezes são coisas básicas que movem a gente. Esses realmente são princípios básicos que movem a gente a realizar, né? Então, é isso que eu queria falar. Obrigada, Simone. Obrigada, viu? Obrigada mesmo. Então, Paulo? Queria agradecer, então, também aqui o convite para participar, cumprimentar a Londa por esse projeto tão especial, essa pesquisa que eu acho que mapeia um pouco o cenário e ajuda a inspirar as empresas para tomarem uma ação mais proativa com relação aos resíduos e, como o Léo falou, considerando os resíduos como oportunidade, né? Uma gestão estratégica dos resíduos. Fiquei contente de poder compartilhar um pouco do que o Canadá está fazendo e fico contente também de ver que o Brasil também tem muito a compartilhar com o Canadá em termos das iniciativas que a gente está fazendo aqui, que a própria Londa está fazendo nesse sentido. Mais uma vez, muito obrigado. Obrigada, Paulo. Anderson, suas considerações finais? Eu queria agradecer a Renata, Léo, a todo o time da Londa, o time técnico que está aqui nos apoiando, Simone e o Paulo, excelentes apresentações. Eu finalizo aqui endossando o conceito que o Léo trouxe e que eu acho que é o extrato final do que todos nós falamos. Simone e Paulo também trouxeram um conceito nessa linha, que é: o desafio é grande, você vê que temos 3 países super diferentes e os 3 enfrentando um desafio difícil para os 3, mas eu estou pensando aqui muito como o Léo, a minha visão é muito semelhante à dele. Eu acho que o desafio é muito grande, mas as oportunidades são ainda maiores. Eu acho que esse tema aqui, ele é uma oportunidade de desenvolvimento para muitos segmentos. Ele tem a possibilidade de gerar aquela economia de arrasto, né? Você não só resolve um problema da sua empresa, como você gera uma oportunidade e você cria outras cadeias econômicas ao entorno do que antes era um problema. Então, acho que essa é a mensagem que ficou para mim ouvindo todos os convidados. E agradeço de novo vocês pelo convite. Obrigada também, Anderson. Léo, também, se você quer comentar. Eu só vou fechar o que praticamente eu já falei. Agradeço a todo mundo pelo empenho, pela dedicação, pelo carinho como vocês construíram esse webinar. Agradecer a todo mundo que escutou a gente. Temos oportunidades, assim, uma avenida de crescimento pela frente na área quando a gente está falando de sustentabilidade, e a gente precisa mudar muito o mindset hoje. Então, se a gente quer conseguir chegar do outro lado com muito valor, criando valor para o mundo, para a sociedade, para as pessoas com qual a gente está envolvido no dia a dia, a gente precisa pensar um pouquinho diferente. E nessa caminhada, nessa jornada, a gente observa que tem muitos cases positivos, tem muita gente trabalhando de maneira muito adequada, tem muita gente boa construindo um legado, e mostra que tem muita oportunidade de crescimento para todos nós. Então, eu queria agradecer a todo mundo que está envolvido nesse webinar e agradecer a todo mundo que está escutando. Obrigado. Tá ótimo. Então, pegando o seu gancho, então, de novo, obrigada para quem assistiu a gente, para quem acompanhou. Esperamos todos nós aqui que a gente tenha contribuído de alguma forma. Foi gravado, vai estar disponível, então, no nosso canal do YouTube. Essa apresentação também vai estar lá no canal do YouTube, nas descrições, para quem tiver interesse em baixar. E hoje, ainda no decorrer do dia, a gente vai começar com a divulgação do e-book, né? Os resultados da pesquisa completo, então, em todos os nossos canais e nos canais dos nossos parceiros também que participaram da pesquisa. E fica um convite, caso vocês alguém queira conversar com os participantes, os convidados aqui do nosso webinar. Estamos todos no LinkedIn, é só acionar, é só chamar, é só conversar. O LinkedIn facilitou o diálogo, né? Então, só fazer acesso lá com a gente para a gente conversar. Então, de novo, obrigada a todo mundo. Foi muito rico, foi muito gostoso. E até o próximo webinar. Obrigada, gente. Legal. Eu que agradeço. Tchau. Tchau. Obrigada. Obrigada.